Abril 20, lendo a história de Deus. 1 Crônicas 3. Os filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu primogênito era Amnon, filho de Aionã, de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, da sua mulher, Iglá. Estes são os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos estes foram filhos de Davi, além dos que ele teve com as suas concubinas. Tamar foi a irmã deles. Os descendentes de Salomão. O filho de Salomão foi Roboão. O filho de Roboão foi Abias. O filho de Abias, Asa. O filho de Asa, Josafá. O filho de Josafá, Jeorão. O filho de Jeorão, Acasias. O filho de Acasias, Joás. O filho de Joás, Amazias. O filho de Amazias, Azarias. O filho de Azarias, Jotão. O filho de Jotão, Acás. O filho de Acás, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. O filho de Manassés, Amon. O filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, o primogênito, Jeoaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, Salum, o quarto. Os sucessores de Jeoaquim foram Joaquim e Zedequias. Estes foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro: Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Zecamias, Osama e Nedabias. Estes foram os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias. Selomite foi a irmã deles. Zorobabel teve ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe-Ezede. Estes foram os descendentes de Ananias, Pelatias e Jesaías, e os filhos de Refaías, os de Arnã, os de Obadias e os de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias: Semaías e os seus filhos Atos, Igal, Bariá, Nearias e Safate. Ao todo, 6 descendentes. Estes foram os 3 filhos de Nearias: Elionenai, Ezequias e Asricão. Estes foram os 7 filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 1 Crônicas 4. Outros descendentes de Judá. Estes também foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Aumai e Laade. Estes foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã: Jezreel, Isma e Idbás. A irmã deles chamava-se Azeleupone. Também Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os descendentes de Ur, o primogênito de Efrate e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres:
Elá e Naará. Naará lhe deu a Uzã, Éfer, Temene e a Astare. Estes foram os filhos de Naará. Os filhos de Elá foram Zerete, Zoar, Etinã e Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Aarel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: Ah, abençoe-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Passeia e Teína, fundador de Ir-Naás. Estes habitaram em Reica. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. Estes foram os filhos de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Arazim, que recebeu este nome porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iro, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealalel, Zife, Zifa, Tíria e Azareel. Estes foram os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Uma das esposas de Mered engravidou e deu à luz Miriam, Samai e Isbá, pai de Estemoa. Estes foram os filhos de Bitia, a filha do faraó com quem Mered se casou. Já a outra esposa de Gered era da tribo de Judá e deu à luz Gered, o pai de Gedor, a Eber, o pai de Socó, e a Jecutiel, o pai de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simeão, Aminon, Rina, Beni-Anã e Tilom. Estes foram os filhos de Ize, Zeete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá. Pai de Leca, Lada, pai de Marissa. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Saraf, que governavam em Moabe e em Jazube-Leém. O registro desses nomes são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei, para quem trabalhavam. Os descendentes de Simeão. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Nibzão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma. O seu filho Amuel, pai de Jacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas os seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso, todos os seus clãs não se igualam em número à tribo de Judá. Eles viviam em Berzeba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Zuzim, Bet-Biri e Saaraim. Estes foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, com todos os povoados ao redor delas até Baalate.
Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josá, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel. Também Elioenai, Jacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sife, neto de Alom, bisneto de Zedaías, trineto de Sinrei e tritaneto de Semaías. Esta é a lista dos líderes dos seus clãs. As suas famílias cresceram muito, por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas, em uma região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, os homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas em suas tendas e os meunitas da região. Estes foram separados para destruição, como até hoje se pode ver. Depois, ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagens para os seus rebanhos. 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até hoje. 1 Crônicas 5. Os descendentes de Rubem. Estes são os filhos de Rubem, o primogênito de Israel. De fato, ele era o primogênito, mas, por ter profanado o leito do seu pai, os seus direitos de primogênito foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primogênito, embora Judá tenha sido o mais poderoso dos seus irmãos e dele tinha vindo um líder. Os direitos de filho primogênito foram dados a José. Os filhos de Rubem, primogênito de Israel, foram Enoque, Palo, Esrom e Carme. Estes foram os descendentes de Joel, cujo filho foi Semaías, e o filho deste foi Gog, e o filho deste foi Simei, e o filho deste foi Mica, e o filho deste foi Reaías, e o filho deste foi Baal, e o filho deste foi Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Rubem. Estes foram os parentes dele, de acordo com os seus clãs, alistados conforme os seus registros genealógicos. Jeiel, o chefe Zacarias, e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto, que se estende na direção do rio Eufrates, pois os seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região leste de Gileade. Os descendentes de Gade. Ao lado da tribo de Rubem ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã, Safã, o segundo, os outros foram Janai e Safate. Estes foram os parentes deles por famílias: Micael, Mesulão, Seba, Zorai, Jacã, Zia e Eber, ao todo 7. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi filho de Jesizai, neto de Jado e bisneto de Bus. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã,
nos seus povoados e em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos estes entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Rubem e Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos, Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros. Muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. Os descendentes da metade da tribo de Manassés. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. Estes eram chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias. Foram, porém, infiéis para com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o pai de Israel despertou o ânimo de Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, para que levasse as tribos de Rubem e de Gade e a metade da tribo de Manassés para Ala, Abor, Ará e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.